Boa tarde, graça e paz, meus queridos. Aqui é o Pastor Luiz. Quero compartilhar com vocês, nesta tarde, o Salmo 119, o versículo 59. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Vamos ler novamente. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Esse texto nos fala sobre a condição nossa de pecadores. De forma simples, todos nós que estamos aqui temos dentro de nós a semente do pecado. Desde que nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a Deus, e isso está registrado nas Escrituras, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Todos nós recebemos em nós, seres humanos, a condição de pecadores, a condição de desagradarmos a Deus com os nossos caminhos. Uma coisa que nós temos em nós, depois que nós reconhecemos Jesus na nossa vida, quando Jesus me achou, quando Jesus te encontrou, certamente, neste dia glorioso que você teve este encontro pessoal com Jesus Cristo, e você pôde reconhecer Jesus Cristo em sua vida. Desde este dia, tenho certeza que você tenta, em cada dia, vencer aquilo que desagrada a Deus. E é sobre isso que o salmista ele nos fala. Ele fala para nós refletirmos em nossos caminhos e voltarmos os nossos passos para os caminhos de Deus, para os bons testemunhos de Deus. Uma coisa interessante, existe uma dificuldade muito grande de nós compreendermos aquilo que Deus deseja que nós possamos, aqui na terra, praticar. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos revela a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para eu e você praticarmos. A palavra de Deus é como um espelho, no qual podemos ver a nossa própria vida e verificarmos se a nossa vida está em ordem. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos 23 a 25, lá no Novo Testamento, ele fala sobre isso. Sobre não apenas lermos a palavra de Deus, mas praticarmos a palavra de Deus. Existe esta dificuldade muito grande, meus queridos, de podermos fazer aquilo que Deus espera de nós. Certamente, na nossa igreja, nas igrejas cristãs, não existe nenhuma lista na igreja. Olha, do lado esquerdo da lista você pode fazer tudo isso que está aqui. Do lado direito são as coisas que você não pode praticar. Não existe esta lista. Mas como é que a gente sabe o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer? Quando você se converte, quando você recebe a presença do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, na sua vida, no seu coração. Então, dia após dia, você caminha num processo de mudança de vida, de santificação. Isso é constante. Todos os dias teremos que lutar contra o pecado. E Tiago ele fala sobre isso no Novo Testamento. Aquele que ouve a palavra. Eu e você, nós ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, mas Tiago nos exorta, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, depois de olhar para si mesmo, sai
e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago nos fala, meus queridos, para a gente não apenas observar a Bíblia, ler a Bíblia. Ele diz que a Bíblia traz liberdade. A Bíblia não traz para nós, né, uma condição de escravidão ou de não podermos fazer coisas. Não é isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos traz uma condição de liberdade, de uma vida direcionada por Deus. E Tiago nos fala que aquele que observa o que está escrito na Bíblia e é um ouvinte praticante que persevera naquilo que leu, não esquecendo o que leu, será feliz, será próspero naquilo que fizer, será uma pessoa abençoada por Deus. Então, quando nós diariamente fugimos do pecado, tentamos evitar as tentações, lutamos para não pecar voluntariamente. Então, a Bíblia nos dá essa garantia que nós seremos felizes naquilo que fizermos. Não somente eu e você, mas grandes líderes da igreja cristã sofriam com esta condição de pecado. E nós temos aí, né, o grande apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, versículos 18 a 20, ele nos fala: sei que nada de bom habita em mim. É muito importante, meus queridos, nós sabermos dessa nossa condição pecaminosa, porque apesar de nós sermos encontrados por Jesus, apesar de nós um dia olharmos para Jesus, ouvirmos o chamado de Jesus, porque não foi você que procurou Jesus. Jesus, ele te encontrou, ele te chamou, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você ouviu a voz do Mestre. A partir daquele dia, meus queridos, nós vivemos este dilema dia após dia, uma luta constante contra o pecado. E o apóstolo Paulo não era diferente. Ele dizia aqui em Romanos 7, de 18 a 20, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Certamente eu e você, como o apóstolo Paulo, nós temos o desejo de fazermos coisas boas, coisas retas, coisas íntegras, coisas que agradam a Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos fala: mas não consigo realizá-lo. É interessante, meus queridos, que pelo nosso próprio braço, pelo meu esforço contra o pecado, eu sozinho eu não conseguirei superar esta semente do pecado que habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo nos fala. Ele nos diz: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Como é que nós poderemos vencer o pecado, meus queridos? Como é que o apóstolo Paulo vencia o pecado? Porque ele diz claramente aqui que o pecado habitava no seu coração. E o pecado continua habitando no nosso coração. Nós não somos blindados contra o pecado. Somos ainda pecadores, apesar de buscarmos a Jesus, de reconhecermos Jesus em nosso caminho. Então, a principal coisa que nós temos que fazer, meus queridos, é diariamente, como o salmista aqui no Salmo 119, ele nos ensina, olharmos para os nossos caminhos, aquilo que nós estamos fazendo. Será que o que você faz, o que eu faço, está glorificando a Deus? Esta é a pergunta que você tem que fazer.
e de forma sincera, o teu coração, a tua mente tem que estar em paz diante da presença do Espírito Santo de Deus. Refleti em meus caminhos. É isso que o salmista fala. Então ele viu que estava errado. E voltei os meus passos para os teus bons testemunhos, para os teus testemunhos. É isso que nós precisamos fazer, meus queridos, como cristãos. Dia após dia, buscarmos a base da nossa instrução. E a base da nossa instrução é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos. Tudo que você precisa para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E uma outra coisa importante é nós estarmos sempre juntos com Deus. Orarmos, procurarmos pedir perdão, olharmos para nós mesmos, verificarmos aquilo que não agrada a Deus. E podermos, como o salmista nos fala aqui, voltarmos para os teus testemunhos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nesta luta constante contra o pecado. Que você possa vencer dia após dia. E em cada dia você possa olhar para Jesus, olhar para Deus, com o seu pensamento tranquilo, com a sua consciência tranquila. E lá na sua hora de dormir, você poder dormir um sono restaurador, em que você não tenha uma consciência pesada, em que você não tenha nada na sua mente que o condene. Porque quando você busca Deus, quando você lê a palavra de Deus, certamente o Espírito Santo de Deus vai estar dizendo para você o que você não pode fazer. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe para continuarmos seguindo os bons testemunhos que Deus nos ensina na sua palavra. Amém.